Já estamos de volta. E olha só, aí. vamos reforçar, né, a promoção que a gente sim. acabou de lançar no Instagram? Gente, @TV Feliz, vocês vão entrar agora, tá? No nosso Instagram, que é o @TV Feliz, muito fácil. E lá vai ter uma promoção para vocês ganharem aí esse doce maravilhoso. Ó, já tá no ar, já tô vendo aqui, ó. Atenção, promoção Relâmpago, a Boleira Natal vai te dar este presente maravilhoso aí de Dia dos Namorados. Então, você pode concorrer super fácil. Vocês entram aí na foto, seguem as regrinhas, ó, é só marcar um amigo nos comentários e seguir TV Feliz. Nossa, super fácil. TV Muito Feliz fácil. e a Boleira Natal, tá vendo? Muito fácil você ganhar aí, já garante o presente. Ou então pra você ficar pra você mesmo aí, se você não tiver namorado, né? Já tem uma galera aqui participando, Pois gente. Então compartilha aí pra todo mundo. E você pode comentar várias vezes, não se preocupa não. É só marcar gente aí, só não marcar pessoas famosas ou fakes, né? Perfis fakes. Então você pode participar várias vezes comentando aí, porque quanto mais vezes, mais chance você tem de ganhar, claro, né? É isso aí. Bom, agora a gente vai falar sobre saúde, né? A gente já está começando o nosso quadro, esse programa maravilhoso que sempre está voltado para o seu bem-estar, né? E o bem-estar da sua família. Hoje a gente vai falar sobre as labirintopatias, as doenças do labirinto. O nosso convidado de hoje é o otorrino Dr. Fernando Lafitte. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Tudo bem, doutor? Tudo Seja bom? bem-vindo mais uma vez, né? Ele é médico, otorrinolaringologista e do sono também da Unicamp. Então, ele vai tirar várias dúvidas aqui com a gente. Se vocês tiverem perguntas, claro, vocês já podem mandar agora no nosso WhatsApp 981056955 ou você pode comentar na nossa foto lá do nosso perfil com o doutor e perguntar também, tá? A gente já de antemão já faz essa perguntinha básica. O que é o labirinto, doutor? O nosso ouvido interno ele tem duas composições básicas, né? Uma responsável pela audição, que é a cóclea, e a outra responsável pelo equilíbrio, que é o que a gente chama de vestíbulo. Isso, quando foi estudado pela primeira vez, se viu que era bem intrínseco, bem complexo, que realmente parecia um labirinto. Então, a junção desses dois órgãos deu-se o nome de labirinto. Legal. E qual a importância do labirinto para a nossa saúde? Ele regula essas duas principais funções, né? Tanto a parte auditiva quanto o equilíbrio, que são as funções essenciais para a qualidade de vida. Agora a gente fala muito que a pessoa tem labirintite, eu tenho labirintite. Está errado, então, esse termo, né? O termo em si estaria errado, né? Labirintite, assim como todas as ites, se refere a alguma infecção. Então, sinusite, rinite, a labirintite seria a infecção do labirinto. Na verdade, de uma maneira geral, as pessoas se referem a qualquer tontura como labirintite, mas o termo certo seria ou labirintopatia ou doença do labirinto. E quais são os sintomas, né? Você já acabou de falar um pouco, né, sobre a tontura. Isso. Realmente, quando a gente está muito tonto, e isso acontece com frequência, a gente já está com essa doença ou teria alguma outra coisa? A tontura ela é um sintoma frequente, mas ela pode ter várias outras causas e ser sintoma de outras doenças que não do ouvido, né? Além da tontura, nós temos também o zumbido, que seria o chiado no ouvido, sensação de ouvido cheio, muitas vezes também a perda auditiva. Pode ter náuseas, vômitos, a depender da causa principal da doença do labirinto. Quais são essas causas, doutor? Temos diversas causas. Existem, por exemplo, existe a cinetose, que é a doença do movimento. São aquelas pessoas que enjoam quando estão em carros, quando estão em navios. Isso é uma doença específica do labirinto. Nós temos também a enxaqueca, que pode causar tontura. Temos a vertigem paroxística, que são tonturas ao movimento de cabeça. E temos várias outras doenças também que podem prejudicar o ouvido. Por exemplo, a pressão alta pode prejudicar o ouvido por atrapalhar a vascularização. O diabetes também interfere. Então, são múltiplas as causas de doenças do ouvido. Eu, por exemplo, quando eu viajo de carro, ou mesmo preciso nem viajar, só andar um pouquinho de carro, se eu ficar mexendo no meu celular, se eu tentar ler alguma coisa, eu realmente já começo a ter tontura, né? Passar mal. Então, se encaixa aí no que o senhor falou. Se encaixa. Seria justamente a tontura do movimento, que é o que a gente chama de cinetose. É uma das labirintopatias. Como é que eu trato isso, doutor? Existem medicamentos que inibem esse enjoo durante a viagem. Em geral, pessoas que já têm esse histórico, que vão fazer viagem de carro, que vão fazer viagem em navio, a gente começa o uso desses medicamentos 2 dias antes da viagem. Mantém-se ao longo da viagem e uma vez que a viagem acaba, que é retirado o estímulo, a gente consegue suspender a medicação. Bacana. Olha só, você pode participar desse bate-papo através do nosso WhatsApp. Então, se você já sofre com isso ou tem alguém aí que está sofrendo, manda sua pergunta para a gente no 981056955. Doutor, o senhor falou que existem diversos fatores que podem ocasionar essa doença, né? O estresse também é um dos motivos? Com certeza. O estresse a gente vê que prejudica muito as doenças do ouvido, né?
é uma sensação anormal do organismo, então você causa prejuízos hormonais e tudo isso influencia diretamente no labirinto. Então, pessoas em períodos de estresse tendem a ter mais crises de tontura, que popularmente elas referem como labirintite. Legal, muito interessante, né? A gente está tirando várias dúvidas aqui com o doutor. Então, se você tem alguma pergunta, interage com a gente nas nossas redes sociais também, no @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Agora, doutor, doenças como hipertensão podem causar labirintite também? Sim. A pressão alta ela prejudica os vasos que irrigam o ouvido e o labirinto. Né? Outras doenças como diabetes, que provocam alterações de açúcar. O ouvido é muito sensível a essas alterações de açúcar, então a queda do açúcar, que é a hipoglicemia, ou o excesso de açúcar, também interferem diretamente no ouvido. Além de que existem algumas doenças reumatológicas que atacam diretamente o ouvido e podem causar essas labirintopatias. Quais são, doutor? Temos artrite reumatoide, a gente tem diversos tipos de doenças reumáticas, é uma gama muito grande. O lúpus, certo? Todas essas podem atacar o ouvido. Então, ó, é interessante, né, esse bate-papo para vocês aí que estão nos assistindo, porque tá tudo ali ligado, gente. Corpo humano, né? Às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Ele acabou de falar diabetes, lúpus, enfim. E tem sim uma ligação. Então, atenção, você que está em casa, né? Claro, sempre procurar um especialista, porque uma consulta é fundamental, né? A gente dá essas informações gerais para vocês. Mas, claro, que cada caso é um caso. A gente já tem pergunta chegando, né, Paulo? Tem sim. A pergunta é da Marinalva de Parnamirim. E ela diz o seguinte: eu tenho um zumbido no ouvido e quando fico na ponta do pé direito sinto tonturas. Seria doença do labirinto? Teria que fazer uma avaliação. O fato de ter uma associação entre tontura e zumbido geralmente sugere uma doença do labirinto. Então, a gente teria que investigar essa causa do desequilíbrio, teria que ser feito um exame auditivo específico, mas pela associação desses sintomas, a possibilidade de existir uma labirintopatia é forte. Agora, doutor, alimentação tem a ver também? A forma com que a pessoa se alimenta? Claro, não só o que se come, mas como você falou, a maneira com que se come também, né? Alguns alimentos, a gente deve levar principalmente em consideração os que têm cafeína, então café, refrigerante, chocolate prejudicam bastante o labirinto. O excesso de carboidratos, não só doce, mas massas e pães, e também a maneira com que a pessoa se alimenta. As pessoas que comem muito rápido e que não sentam à mesa, elas são pessoas, em geral, que aumentam seu nível de estresse, isso prejudica o labirinto. E o jejum prolongado também pode ser causa de tontura. Então, aquela recomendação de se alimentar a cada 3 horas, ela realmente é válida também para esse tipo de problema. Então, por isso que muitas pessoas nessa fase aí que está todo mundo querendo emagrecer, né, está em busca do corpo perfeito, vai para academia, e tem muita gente fazendo um jejum, né, doutor, intermitente, se eu não me engano. E aí, isso acaba causando tontura, porque a pessoa, além de não comer, ela vai fazer atividade física. E isso pode levar até um desmaio, né, doutor? Exatamente. Esses jejuns que chegam às vezes 15, 16 horas, também a questão de fazer exercícios aeróbicos em jejum, isso é bastante prejudicial. Uma vez que tem uma hipoglicemia que desencadeia uma tontura, pode ser perigoso. A pessoa pode estar dirigindo ou pode estar fazendo uma atividade física que ela pode cair, ter um traumatismo, bater a cabeça. Então, realmente, esse tipo de jejum ele é bastante perigoso, principalmente em relação ao equilíbrio. Legal. Chegou mais uma pergunta aqui do Rogério, lá do Satélite. Abração para todo mundo que nos acompanha lá no Satélite. Ele disse que a esposa dele teve uma crise e foi ao médico, mas o médico disse que era síndrome do pânico. Os sintomas são parecidos? Tem alguma coisa a ver? Sim, muitos transtornos psiquiátricos ou psicológicos, eles podem desencadear tontura associada a outros sintomas. São quadros bem agudos, muitas vezes a gente tem que entrar com medicamentos realmente para tratar o problema agudo. Os sintomas são muito semelhantes, o exame clínico é que consegue diferenciar, mas a possibilidade de ser síndrome do pânico é válida. Então, para quem está sofrendo com isso, tem que ir ao médico, né, consultar um otorrino para fazer um exame específico. Como que é feito esse diagnóstico? Isso, a gente faz uma história clínica bem detalhada, algumas doenças do labirinto elas têm uma história bem característica, então na própria história clínica a gente já consegue diferenciar bastante as possibilidades diagnósticas. O exame clínico dentro do consultório ele é de grande valor, ele diferencia causas mais graves de causas mais simples. E a partir daí, a partir da suspeita, a gente consegue solicitar exames complementares, de sangue, exames auditivos, às vezes uma tomografia, uma ressonância, se for necessário. Olha, tem uma pergunta de uma telespectadora, a gente falou sobre a viagem de carro e de navio, mas ela falou assim, quando viajo de avião, eu fico tonta, o que eu devo fazer para isso não acontecer? Então, ela deve entrar também nesse quadro de cinetose, que é a do movimento. Nem todas as pessoas apresentam carro, navio, avião, algumas apresentam um meio de transporte específico.
Como a gente havia conversado, existe uma possibilidade de fazer um tratamento entrando com medicamentos 2 dias antes dela fazer a viagem. Então, o interessante é quando ela tiver uma viagem programada, ela procurar o consultório, a gente faz esse tipo de medicamento, ela viaja tranquila e depois da viagem, passado esse fator, a gente consegue suspender o remédio. Agora, ainda falando sobre viagem, muita gente tem a mania de se automedicar, né? Sem Sim. nem ter ido ao médico. Verdade. E é aquela coisa, né? Ah, vou viajar, vou tomar um famoso Dramin. Isso Sim. tá errado, né? Isso pode ocasionar outros problemas? Isso está errado, né? Muitas pessoas usam o Dramin, né, que é o dimenidrato. Ele, além de tudo, tem um efeito sedativo, então muitas pessoas ficam com uma sonolência muito grande, principalmente em viagem. E a gente tem que ver se o dimenidrato seria o medicamento mais adequado para essa situação. Isso é muito comum. Um vizinho que teve tontura e usou determinado remédio, a pessoa fala que está tonta, prescreve o remédio, muitas vezes chega no consultório já usando o remédio há 1 a 2 meses, às vezes com efeito colateral que não sabia que era por causa da medicação. Olha aí, várias dúvidas sendo tiradas sobre as doenças do labirinto com o Dr. Fernando Lafitte. Eu tô rindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda agora pra gente, 981056955, no nosso WhatsApp. A gente tá lendo tudo ao vivo, tá? E tem o telefone, 3234-3422. Super fácil também pra vocês ligarem, a produção passa a sua perguntinha. É isso aí. Esse Dolly, acho que esse o nome é assim, né? Esse Dolly ou esse Dolly? Enfim, de Nova Parnamirim, ele perguntou, eu tenho um zumbido no ouvido e atrapalha na hora de dormir. O que deve ser isso, doutor? Isso, essa queixa é bem característica. Em geral, esse zumbido ele dura o dia inteiro, mas a hora de dormir é a hora que nós ficamos em silêncio, que vamos dentro para o quarto, então o zumbido ele se torna mais perceptível nesse momento, né? O zumbido, assim como a tontura, ele tem diversas causas. 99% dessas causas são totalmente benignas. Então, pode ser desde uma perda de audição leve até uma alteração simples de colesterol. Então, descoberta a causa específica, a gente consegue tratar, muitas vezes resolver o zumbido, só que ele teria que fazer uns exames para a gente conseguir estabelecer qual a causa do barulho no ouvido dele. E já falando sobre sono, né? O sono também é importante ter cuidado, né? Às vezes a gente acha que o sono, né? Ah, eu posso dormir menos ou mais horas, mas a gente tem que se preocupar com a quantidade. Tem gente que dorme 3 horas. 3 horinhas. E isso pode influenciar também, né? Claro, claro. Essa questão de restrição de sono, diminuição do número das refeições e o estresse crônico que a gente tem submetido ao dia a dia, tudo isso prejudica bastante. Legal, a gente tem mais perguntas, claro, aqui para o doutor, mas a gente vai para um break rapidinho e volta já já, não sai daí.